Todo mundo conhece alguém que já disse: Nossa, estou muito ansioso para ir para a Disney na véspera de uma viagem desse tipo. Se você efetivamente não tem medo de avião, medo do Pateta, medo do Pato Donald, isso não é ansiedade, é outro sentimento. Bem-vindos ao podcast Life Happens e hoje a gente vai falar sobre um tema que todo mundo conhece ou pelo menos acha que conhece: ansiedade. Qual a diferença entre estar ansioso efetivamente, como o seu questionou, ou de fato estou sentindo outra coisa que eu estou confundindo com ansiedade, ou que eu aprendi que era ansiedade, mas agora eu vou descobrir que não é ansiedade. Da minha época de ensino médio, faz tanto tempo assim, quando eu estava começando a discutir sobre ansiedade, um termo que estava ficando muito popular, e uma colega, diante da professora que estava agitada em relação ao conteúdo ou tarefas, ela falou assim: calma, não precisa ficar ansiosa. E a professora ficou muito ofendida, como se fosse um grande xingamento, uma ofensa enorme aquilo que ela falou. Porque ansiedade era compreendida como você não tem controle emocional, você é uma pessoa problemática. E de lá para cá o termo se popularizou e a gente usa no cotidiano mesmo como se fosse bom dia, né? Eu estou ansioso, eu sou ansioso. Teve esse efeito aí importante de trazer a discussão de algo relevante em termos de saúde, mas também ficou um termo muito desgastado, onde a gente começou a usar em situações que não correspondem de fato a uma resposta de ansiedade, ou como o seu corpo reage à ansiedade. E gera confusão de identificação de emoções e gera confusão também em tomada de decisões, o que eu vou fazer com a minha vida a partir do que como eu me vejo, né? Que eu digo que eu sou. E o que eu acho importante aqui da gente falar é por que é importante saber o que é ansiedade e o que é excitação, o que é estar empolgado, animado, né? Que são estados fisiológicos muito parecidos, mas eles têm uma função muito distinta, né? Na nossa vida, no nosso corpo, na nossa maneira de enxergar as coisas, não é? Quando a gente pega o que está acontecendo dentro do nosso organismo, eles são coisas relativamente similares. Ambos ali envolvem uma ativação daquilo que a gente chama de sistema nervoso neurovegetativo simpático. Então há um aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, uma diminuição ali do funcionamento do sistema digestório, tem toda uma cooptação ali geral do nosso sistema nervoso e por decorrência disso do nosso organismo como um todo, que são bem parecidos. Mas o medo, ele selecionou na história da evolução da nossa espécie um comportamento muito específico, que é a fuga. Sim, sim, Né? sim. Que é você ser repelido daquilo que efetivamente traz o medo. Já a excitação, por mais que tenha essas respostas fisiológicas similares, ela seleciona um comportamento completamente diferente, que é de atração. Sim, Né? sim, sim. Aí que eu acho que começa a acontecer essa dificuldade da gente identificar. Porque dentro da gente essas coisas são muito parecidas. Elas lembram muito uma a outra. Tem um exemplinho, né, que a gente dá em sala de aula que ele ilustra bastante bem o que é a ansiedade, né? Pensa no seguinte cenário, né? Essas coisas são bastante mais antigas do que isso, mas pensa no seguinte cenário. Tem um ser humaninho lá tocando a vida dele, caminhando de boa, né, no sol da tarde ali na savana africana, de repente ele vira uma esquina e pá, dá de cara com um leão, né? O que esse ser humaninho está sentindo? O que está acontecendo dentro do corpo dele? Né, a gente teria pouca dificuldade em entender, interpretar e descrever isso como medo. Né? E tudo aquilo que acontece dentro do organismo dele está preparando ele para ele dar no pé, né? Para ele fugir. Né? Com medo a gente foge mais rápido, corre mais longe e cansa menos. Tá? Então ele tem essa função muito clara evolutiva. Agora pense no seguinte cenário. Esse ser humaninho tem um amigo. E esse amigo é muito mais esperto do que ele. Esse amigo é mais perceptivo, ele junta melhor as coisas, ele entende melhor como é que funciona o rolê ali na Savanópolis, né? E aí esse amigo ele aprendeu que o leão não vem sozinho. Que o leão vem com cheiro, que o leão vem com barulho, que o leão vem com a reação de outros animais, que o leão vem com muitas pistas de que ele está prestes a chegar. E aí esse ser humaninho, espertinho, tá andando ali pela savana africana e de repente ele vê uma zebra correndo. Ele ouve um barulho de galho quebrando e ele dá no pé.
e ele larga o outro lá para esperar virar a esquina e dar de cara com o leão. Esse cara é o cara ansioso. E ele sobreviveu e deixou o outro lá para ser comido pelo leão e nós somos descendentes dele. Isso é ansiedade. É a gente aprender a reagir fugindo, tendo respostas, né, dentro do nosso organismo de medo, preparando a gente para fugir de algo que sinaliza que uma ameaça pode acontecer. Mas era o leão? Não tem como saber porque ele sobreviveu, ele não chegou a ver o leão. Ele correu antes. Exatamente. Então, mas tudo indicava que era o leão. Até porque já houve experiência real, né, com o leão. O barulho, o cheiro. Então, isso é importante de ver a relação entre eventos, né? Coisas que não tinham nenhuma relação com aquilo original, no caso é o leão, e coisas do mundo que se relacionaram e sinalizaram e que por si só provocam reações no corpo e por si só influenciam comportamentos, né? Isso é importante também de ver como entra essa relação, que é o que a gente vive hoje, né? Eu acho que isso leva as pessoas a colocarem tudo no mesmo saco, né? O saco da ansiedade para tudo, com base nesses sinais físicos. Separar essas duas coisas, deixar muito bem elucidado, acho que é importante para as pessoas até identificarem o momento que acontece a ansiedade e o momento que é uma expectativa, né? Precisamos aprender a nos observar, como as coisas nos afetam, e a partir disso, dessa aprendizagem, desse treino de observação, eu consigo saber estimar quais serão as minhas ações. Você sabe que no consultório, uma das coisas que eu gosto muito de esclarecer sobre medo e sobre ansiedade é que todo mundo fala, né? Temos que aceitar o sentimento. Gente, nós somos humanos aqui, nós três, né? A gente sabe que aceitar sentimento não é uma coisa tão simples e fácil assim. É muito desconfortável sentir medo. É muito desconfortável sentir ansiedade. Vou dar exemplos aqui. Às vezes eu estou na minha cama e eu com meus 3 filhos, né, adultos, um sai, enfim, vai à noite para algum lugar, é instantâneo que o meu pensamento venha e fale, meu Deus, o que vai acontecer? Será que ele vai estar bem? Será que ele vai ser assaltado? E aí a hora que eu olho para isso e falo, tá difícil para mim agora pensar nisso, e isso a ACT traz, né, pra gente, isso é um pensamento que tem uma coerência, é isso que eu acho importante, tem uma coerência, a gente vive numa cidade, num país que tem um índice de violência considerável, mas que não é uma realidade, mas que meu corpo vai reagir a esse pensamento como realidade e que eu preciso ter calma, eu preciso aceitar esse desconforto para que eu me regule. Né? Então todo mundo às vezes chega no consultório e fala assim, tá bom, então se eu aceitar o medo, se eu aceitar a ansiedade, eu tô livre? Não, você não tá livre. Você vai sentir tudo o que você tem que sentir, mas é um caminho onde você permite que esse sentimento faça, na verdade, a função dele, né? Que é proteção. Entenda qual é o momento de proteger e qual não é o momento de proteger, não me diz respeito a essa proteção agora, e a gente consiga ter, de novo, coragem para ter o comportamento ali adequado, digamos, de eu não vou conferir, porque isso vai me dar conforto, mas isso não é bom para o outro, não é bom para mim. Eu vou descansar. Não é que a gente comete erros cognitivos porque a gente é errado, ou está quebrado, ou não sabe pensar direito. É que geralmente essas coisas, elas têm mesmo, né, relação. A gente é coerente. E por que que isso acontece, né? Por que que a nossa cognição, ela faz essas armadilhas com a gente? Porque vamos imaginar, quando a gente é pequenininho, a gente é criança e a gente começa a aprender vocábulos, palavras, a gente precisa de algumas funções cognitivas ali ou algumas ferramentas como generalização, né? Então, móveis, esse é bom, esse é ruim. A gente vai muito para essas divisões bastante dicotômicas, né? Escuro, claro, para a criança começar a entender o mundo ao redor. E aos poucos a gente vai aprendendo a diferenciar mais minuciosamente essas coisas. Então, quando a gente fala de erro cognitivo, não é dizer que nós estamos
errando porque nós não sabemos. Nós estamos, às vezes, aplicando algumas dessas funções como generalização, como catastrofização, de uma maneira equivocada, embora coerente. Eu viajei, eu tô louco? Não, só não é sempre, toda vez, o tempo todo, com todo mundo, em todo lugar. Isso a gente chama de generalização, quando não cabe, que é um erro cognitivo. Por isso que a gente acaba atrelando funções para essas coisas diferentes do que elas têm. Mas a gente vai criando uma rede de relações de significado entre os estímulos, entre as coisas do mundo, que afetam também a gente. Então, essa rede de relações que são criadas, que a gente vai derivando outras relações e conceitos, elas são capazes de afetar como nosso corpo reage, elas são capazes de afetar os nossos pensamentos, como a gente formula as coisas, o significado das coisas, o planejamento que a gente faz. Elas são capazes de afetar como a gente se comporta ali no nosso dia a dia, né? E elas são capazes de causar uma restrição gigantesca, né? Por isso a importância de aprender essa diferenciação. Nomear. A nomear, exatamente. E aí isso me lembra uma coisa, Alceu, como é importante a gente proporcionar para as crianças um ambiente que é possível nomear o que se sente. Quando você cresce sem ter essa oportunidade de isso é tristeza, isso é expectativa, você está querendo muito aquele jogo novo de videogame e está lá agitado, não é ansiedade, é expectativa, como discutimos aqui, né? Você está com raiva porque, sei lá, comprou o jogo e não funcionou, veio quebrado. É muito difícil para a gente bancar uma emoção, até mesmo um sentimento, sem ter tido um ambiente, um espaço que pudesse construir isso desde muito cedo. É uma educação que fosse permissiva para o sentir, né? Que permitisse o sentir e que te falasse assim, você está sentindo isso. Né? Desde criança a gente vê isso acontecendo. Ah, caiu. Não machucou, foi só um pulo. Né? Não preste atenção nisso, Exato, desvia não atenção, olha. né? Que as Exato. pessoas chamam a atenção da criança. Quer uma balinha? Bateu o joelho, doeu, dói mesmo, tem que doer, porque é Exato. importante para aquela criança aprender a sentir aquela dor, aprender o que fazer na hora de dor. Não foi nada. Nossa, isso é muito pernicioso. Não A foi gente nada. aprende muito pouco na vida a sentir. E quando a gente fala não foi nada e a criança sente uma dor, como é que não foi nada? O que é isso então? Então fala dodói, né? É um dodói de queimou, é ardido, é um dodói de uma coisa que espeta, é um dodói que comprime. Então tudo isso a gente vai nomeando atitudes físicas, né, corporais ali, que vão ser a base para a gente conseguir explicar uma angústia, um aperto no peito, para a gente conseguir explicar a raiva que queima, que arde na gente. Começar a de fato, né? A criança quando cai se machuca, tá doendo, tá triste, tá chorando, é isso. Porque vai proporcionando esse treino que é tão importante de identificação, porque só assim a gente percebe como isso nos afeta. Só assim a gente consegue efetivamente escolher direito o que enfrentar, o que não enfrentar, aonde se expor, aonde não se expor, o que tolerar, o que não tolerar, para a gente conseguir se autogerenciar de uma maneira interessante, de uma maneira saudável no mundo que tem, né, um monte de ameaça, um monte de coisa legal, tem um monte de tudo. E tem uma coisa que ainda é mais perniciosa do que a gente não ensinar, Diga que é lá. a gente punir. É quando efetivamente a gente não autoriza uma grande parcela da nossa sociedade, que são os homens, a sentir qualquer coisa que não seja raiva. Né? Homem não chora, homem não fica triste, homem não pode ser fraco. Não tem né? medo. Homem não tem medo. Tudo aquilo que a gente passa a vida inteira ensinando os homens da nossa sociedade, que é assim que eles têm que funcionar. E aí eles crescem, tem dificuldade de lidar com a vida, porque a vida inclui um monte de sentimentos, porque inclui um monte de contextos, que tem ameaças, que tem, às vezes, você perder o emprego, ser demitido e por aí vai. E tudo isso acaba virando raiva. Porque, no final das contas, o que está acontecendo dentro do organismo dele ainda é parecido com o resto. Exato.
E aí não saber nomear faz com que ele efetivamente reaja agressivamente diante de um contexto onde ele tinha que ficar triste, onde ele tinha que fugir, onde ele tinha que qualquer outra coisa. Sei lá, às vezes até ficar feliz por estar indo para Disney. Permitir esse espaço também vai ensinando a gente a se vulnerabilizar, que é tão importante nas relações sociais e afetivas. E o ponto que o Alceu trouxe, né, para alguns homens, por questões culturais. Muitas vezes a raiva, ela vem porque você identificar a vergonha, o medo, eu não consigo, é se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, que sempre foi ensinado que não pode, que você é punido, e como você vai conseguir externalizar o que está sentindo. E aí vem por meio de raiva, isso é o que o estudo traz, que uma forma que muitos homens externalizam quando estão com raiva, quando estão com vergonha, com medo, é via raiva ou uso de substâncias. Sim. Que é outra forma também de você conseguir fugir, se esquivar emocionalmente daquela situação de vulnerabilidade. E se a gente não olhar para essa construção social, essa questão cultural, a gente perde um pedaço da análise que nos possibilita compreender o que está acontecendo. E que na clínica, no consultório, acontece muito isso. Se você comprar de imediato, está com raiva, o que você faz com essa raiva, sem tentar entender funcionalmente o que aquilo diz pra gente, a gente perde esse lugar tão valioso de poder ajudar as pessoas, né? Como a gente levantou no início da nossa conversa. O que realmente você sente? É ansiedade? É raiva? É tristeza? É vergonha? Como isso afeta a sua vida? Como você pode aprender a lidar com isso de maneira a você se regular, de maneira a você continuar fazendo aquilo que é valoroso, que é importante para você? A importância de colocar, né, eu brinco, cada coisinha no seu pote, né? Arroz no pote de arroz, feijão no pote de feijão. Por quê? Porque isso muda tudo. Muda o que você vai fazer com isso. Se eu tenho medo, eu vou me afastar. Se eu tenho excitação, eu vou me aproximar. Se eu tenho raiva, como é que eu tenho que regular isso, né? Onde que isso dói, queima? Se eu tenho vergonha, o que está em jogo? O que está acontecendo comigo? Então, tudo isso, na verdade, é porque tudo isso altera o teu sistema nervoso e vai alterar a sua visão de mundo, e vai alterar a sua vida, e vai alterar a sua saúde. Em última instância, é isso que a gente quis passar aqui para vocês. E vale a pena, né? Porque a vida presta. Estou ansioso. Ou não estou ansioso? Depende se você tem medo de câmera ou não. Aí você pode estar ansioso. Pode ser, eu talvez eu esteja ansioso. Estou com medo da câmera. Da câmera, não do câmera. Boa distinção. Gostaram? Agora fechou?